Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Preciso retirar a máscara porque eu fico sem fôlego, falando e respirando. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele me concede de estar nesta noite adorando ao Senhor juntamente com vocês. Agradeço ao irmão Eli, ao irmão Alain e a todos os líderes aqui do Templo Central que me confiaram a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus nesta noite. Trago um abraço do pastor Abel, que não pôde estar conosco, tinha uma missão e um propósito de realizar visitas hoje. E agradeço às irmãs do satélite que me acompanharam. E elas, assim como eu, ficamos encantadas e desejosas de participar do culto quando recebemos o encarte, o folder de divulgação, e dizia que era um culto de integração do DEFAM e do DEPIM. E aí todas são do DEFAM, mas coordenam o DEPIM. Então nós dissemos, vamos para replicar as boas práticas. Então é muito importante estarmos na casa do Senhor. É muito bom estarmos na casa do Senhor. E é bom ver o Senhor trazendo e deliberando estratégias aos seus servos, e assim nós vamos também replicando aquilo que Deus vai ajudando, orientando, instruindo. Bom, gostaria de convidar a Igreja do Senhor a abrir as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler 2 textos, não desprezando a leitura ora feita, mas foi a palavra que veio ao meu coração, e eu confesso que eu disse, Jesus, que palavra tu queres? Porque eu sei que terá parte do DEPIM vai estar lá. E o que é que eu vou levar, Jesus? Uma palavra para o DEPIM ou uma palavra para os adultos? Mas aprove a Deus que é Ele o dono da igreja, o dono do DEPIM, do DEFAM, do DENOC, do DEMAD, de todos os departamentos, e a palavra dele, então, ela cabe para qualquer departamento. Então, convido os amados a abrir as Sagradas Escrituras em 2 textos. Um no Velho Testamento, Gênesis capítulo 12, e aí você já coloca lá o dedinho marcando Gênesis 12 e também abre Hebreus 11. Gênesis 12, nós vamos ler apenas parte de um versículo. Gênesis 12, verso 3, a parte B. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hebreus 11, nós vamos ler alguns versículos de maneira alternada. Verso 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. O 9. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. O 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conhecer e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele tinha prometido. O 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. O 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. O 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel
e deu ordem acerca dos seus ossos. São textos que mostram o legado de um homem na vida da sua família e da sua descendência. Se nós fôssemos dar um tema a esta palavra que estarei compartilhando nesta noite, seria o legado de um homem na vida da sua família e da sua descendência. Ao mesmo tempo que é o legado de um homem, vem um questionamento. Que legado é este? Qual foi o legado deixado por Abraão na vida de Isaac, de Jacó, de José, e que chega até nós nos dias atuais? Que legado foi esse? Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, nós vemos que lá está a galeria dos heróis da fé. Nós sabemos que legado é uma marca, é uma herança deixada de uma geração para outra, de uma pessoa para outra. E aí nos vem esse questionamento. Qual foi esse legado deixado por Abraão? Sabemos que existem vários aprendizados e vários legados deixados por Abraão que nos edifica nos dias de hoje, que vem para a nossa vida nos dias de hoje e nos faz refletir e até muitas vezes nos constrange, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange, nos fazendo refletir sobre quem somos e o que Ele quer que nós sejamos. Entre tantas coisas que nós poderíamos trazer sobre este legado de Abraão, nós vamos falar sobre apenas uma, que é algo que as crianças, desde a infância até a vida adulta, escuta muitos pais dizer. É assim: seja uma criança obediente. Você tem que obedecer. Nós ouvimos vários pastores, pregadores, estudiosos da palavra, dizendo que o alfabeto é obedecer. Então, um dos principais legados deixado por Abraão é a obediência. Mas aí a obediência a quem e a quê? E como é que nós evidenciamos que Abraão deixou um legado que chega até nós nos dias de hoje, hoje à noite em especial, e este legado é a obediência? Como é que a gente evidencia isso? Torna isso real e prático. O próprio livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 4, diz que Deus convidou Abraão, no verso 1, Deus orientou Abraão, Deus deu a Abraão uma ordem: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse que nome era esta terra, não disse em que lugar ficava situado, também não disse de que forma ele iria viver nesta terra, mas disse e fez-lhe uma promessa: te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi assim: serão benditas meia dúzia, 50, todas as famílias da terra. E aí o verso 4 diz que Abraão não questionou Deus. Oi, Deus, e é para onde? E como será essa bênção? E como é que todas as nações serão abençoadas? A primeira evidência da obediência de Abraão é que
ao ouvir a orientação de Deus, ele partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Ele partiu conforme a orientação de Deus. A segunda evidência da obediência de Deus, de Abraão a Deus, é no livro de Gênesis, no capítulo 22, no verso 2. Todos aqui sabem a história de Abraão. Sabem que ele não podia ter filho, que a idade já era avançada e ele ainda não tinha filho. Sara não tinha filho. Ele esteve com a serva de Sara, Agar, teve um filho chamado Ismael, mas Deus havia lhe feito uma promessa e cumpriu a promessa dando-lhe Isaque. Mas o mesmo Deus que fez a promessa para sair da terra, o mesmo Deus que fez a promessa que ia lhe dar um filho, foi o mesmo Deus que disse: sacrifica o teu filho a mim, oferece o teu filho a mim, oferta o teu filho a mim. E mais uma vez, nós vemos na vida de Abraão a evidência da obediência à orientação de Deus. Gênesis 22, 2 diz que: tomara agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Assim como quando Deus disse para Abraão que estava num cenário confortável para ele sair, ele partiu. Da mesma forma, a Bíblia nos diz no verso 3, que Abraão levantou-se pela manhã de madrugada, albardou o jumento, tomou consigo seus moços e Isaque, seu filho, fendeu a lenha para o holocausto e foi conforme o Senhor lhe dissera. Segunda evidência de obediência de Abraão. E o que é ser obediente? Já que as crianças escutam tanto os pais dizer para elas serem obedientes, já que Abraão era adulto e demonstrou e deixou esse legado de obediência para nós, o que é ser obediente? Entre alguns significados, eu vou tratar como obediência apenas um, que para muitos, no contexto do século 21, é um desafio, porque obediência é submissão. E submissão significa submeter-se à missão dada por alguém. E Abraão se submeteu à missão dada por Deus, porque Abraão não era projeto, não está descrito que era projeto de Abraão mudar-se, como também não estava no script, nos planos de Abraão, nos projetos de Abraão, sacrificar seu filho. Mas era projeto de Deus para a vida de Abraão, que hoje nós entendêssemos o poder e o valor da obediência. Agora nós vamos àquelas questões que eu disse anteriormente. E Abraão foi obediente a quê? E a quem? E para quê? Ele foi obediente ao propósito, vontade, plano e projeto de Deus.
Às vezes nós dizemos assim: é muito importante estar no centro da vontade de Deus. Com Abraão eu aprendo que é importante estar seguindo o propósito, o plano e o projeto que Ele traçou para as nossas vidas. No entanto, ser obediente aos propósitos, à vontade e aos planos e projetos de Deus é uma habilidade que nós encontramos na vida de Abraão, porém a obediência, ela anda no contrafluxo do que é propagado, disseminado, ensinado em palestras de autoajuda ou no contexto social, universitário em que nós vivemos no século 21. Como assim, irmãos? Vocês? Como é que ser submisso está na contramão do que nós ouvimos? Ser obediente está na contramão. Porque hoje a palavra da ordem, a palavra de ordem, a palavra que influencia as nossas crianças, adolescentes, jovens e até adultos, é ser disruptivo. A palavra da moda é seja disruptivo. E o que é ser disruptivo? Ser disruptivo é ter a capacidade de romper, de alterar, de existir. Ser obediente é um paradigma cristão, religioso, instituído pela fé. E ser disruptivo é romper com esse paradigma. É romper com isso. Ser disruptivo é ter esta capacidade de fazer, romper com o que está posto, e funciona lá no mercado de trabalho, nos negócios. Ele funciona, é aplicável, possibilita muitos resultados. Porém, ele não cabe, este conceito de ser disruptivo, não cabe, não é oportuno dentro do contexto cristão. Porque ele contrapõe princípios inegociáveis instituídos por Deus para as nossas vidas. E que princípio inegociável, irrevogável, e que é um legado deixado por Abraão, para mim, para você, para nós, a obediência. E estes princípios instituídos por Deus, eles são inegociáveis, porque Mateus 28, 35 diz assim: porque passarão céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Provérbios 22, 28 diz assim: não remova os limites, os marcos antigos que fizeram os teus pais. E quem é o nosso pai na fé? Abraão. Qual foi o princípio que levou Abraão a ser abençoado, próspero e o pai de muitas nações? Obediência. É um princípio que não pode ser removido, que não pode ser retirado. Tiago, capítulo 2, verso 21, diz assim: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Tiago, ele questiona, é um questionamento, ele pergunta para nós. E aí eu volto, a mesma questão: qual o legado deixado por Abraão na vida de Isaque, Jacó, José, e que chega até nós? Como
Como nós somos pessoas muito práticas e focadas, poderíamos ter uma resposta muito objetiva. Abraão é o pai da fé. O legado deixado por Abraão foi a fé. A irmã Cêcia está falando de obediência, mas foi a fé. Porém, a fé, voltando para legado. Legado é algo que eu posso passar de mim para outra pessoa. Eu posso ter algo como uma herança, é um legado. E eu dizer, vou dar a alguém. Então, logo a fé eu não posso dar. Não tem como eu dar a minha fé para Abel, para Abdênego, para André, para ninguém. Legado é algo que eu posso transferir. Logo, este legado não é a fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz que a fé é um fundamento, é um alicerce. Então, se é fundamento, se é alicerce, logo nós não enxergamos o tamanho, a profundidade, a largura da fé de Abraão. Porém, a obediência de Abraão é possível ser mensurada. A fé de Abraão é possível ser, a obediência de Abraão é possível ser mensurada e foi transmitida para seu filho, neto, bisneto e para nós nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus. Foi possível ser exemplo de forma prática. E aí, irmã Cêcia, tem fundamento isso que a senhora está dizendo? Continuamos lá em Tiago. Tiago, no próprio capítulo 2, verso 21, ele diz assim: porventura, o verso 21, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras. E qual foi a obra de Abraão? Abraão, pega teu filho Isaque e leva ele para o holocausto. Nós sabemos que a fé moveu Abraão, mas a atitude, a obra prática foi ele pegar o menino, levantar o cutelo e aí Deus intervir. Mas a obediência à voz de Deus foi a obra prática que ele executou. O verso 22 diz assim: bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23, e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. A obediência de Abraão fez ele ser chamado amigo de Deus. Glória a Deus. O 24 diz: vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. A fé cooperou para que ele tivesse uma atitude, e a atitude foi chamada de obediência. E aí, para encerrar, a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para a Cêcia nesta noite, porque é para mim: qual é o legado que você tem deixado na vida dos seus filhos? Qual é o legado que nós temos deixado para as gerações futuras? Qual é o legado que Abraão deixou?
É muito cômodo, é muito fácil nós olharmos para os nossos filhos e dizermos assim para eles: olha, seja obediente, honra a teu pai e a tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra. É muito fácil nós fazermos esse discurso, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite me constrange e te constrange quando diz: onde está a tua obediência à minha palavra? E a minha palavra é: anda na minha presença e ser perfeito. A minha palavra é: ouve a minha voz, atenta os teus ouvidos para os meus mandamentos. Me constrange, porque a palavra é para mim, eu recebo. O Espírito Santo de Deus diz assim: Abraão pela fé obedeceu, mas ele não se escondeu e disse: Senhor, eu creio em ti, no teu poder. Ele foi lá e fez, obedeceu, levantou-se e foi, e entregou Isaac. Aí Deus, vendo a obediência dele, diz: ei, pare, porque eu não quero o teu sacrifício, mas eu quero a tua obediência. Labanda rachou menevia ras. Mas nós precisamos fazer tudo diferente, porque estamos no século 21, tudo mudou. Aí o Espírito Santo de Deus, através da palavra, diz: o ano mudou, o tempo mudou, mas eu sou o Senhor, o dono do tempo, o dono das horas e o dono. Eu sou o verbo vivo, a palavra viva. Ela não muda, ela permanece a mesma. E se eu não me submeto a esta palavra, eu não estou em obediência, ainda que eu tenha muita fé. Porque a obediência é se submeter à vontade, o desejo, o propósito, o plano de outro. Se submeter, então eu preciso me submeter a esta palavra, porque esta palavra é Deus tratando conosco, e ela não mudou, ela é imutável. E este é o meu e o seu desafio. Mas ao mesmo tempo que é o meu e o seu desafio, deve ser o meu e o seu legado. Devem olhar para nós, a começar pelos nossos filhos, e dizer: meu pai, minha mãe, obedece às orientações da palavra. Meu pai, minha mãe, obedece às orientações dos líderes. Meu pai, minha mãe, obedece às orientações daqueles que orientam segundo a palavra de Deus. Eles vão seguir, eles vão querer e desejar, porque você está entregando de forma prática. Eles estão vendo não a teoria ou o discurso, mas a sua prática. Ainda que eles venham a trilhar outros caminhos, mesmo em outro caminho, ele vai olhar e dizer: mas eu vi meu pai, eu vi minha mãe. Eles me ensinaram segundo a palavra. E eles vivem segundo a palavra. Qual foi o legado deixado por Abraão?
A obediência. O legado de um homem na sua vida, na vida da sua família e na vida nossa, nos dias de hoje. A obediência de Abraão foi tão forte a Deus que a Bíblia diz que Sara foi, não questionou. A obediência de Abraão foi tão forte que quando Isaac perguntou: pai, aqui está a lenha? Aqui está, pai, o cutelo? Mas onde está o cordeiro? Ele disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Agora, se ele tivesse ficado em casa, cheio de fé, dizendo: eu creio que eu vou ficar aqui cheia de fé, e Deus vai revogar a palavra, Isaac não teria visto o exemplo. Isaac não teria visto o pai trilhando o caminho, indo, aleluia. E quando foi questionado, dizendo: o Deus a quem eu sirvo vai prover meu filho. Aleluia. Ele não mudou. O legado de Abraão é o legado que eu preciso na minha vida. Não posso mensurar o tamanho, a profundidade e a largura da fé. Mas a Bíblia já mensurou o tamanho, a largura e a profundidade da obediência. E eu louvo a Deus por esta oportunidade, rogando as orações em nosso favor, para que Deus possa nos ajudar a fazer o que Ele quer que nós façamos. Para que o Senhor nos dê a graça de sermos cada dia obedientes à sua orientação. Amém.